se um dos personagens mais temidos de Naruto fosse, na verdade, um espelho brutal do que o estoicismo pode ensinar e do que ele pode distorcer? Itachi Uchiha é um dos nomes mais marcantes do universo de Naruto. Para muita gente, ele aparece primeiro como vilão, o irmão mais velho que massacrou o próprio clã e deixou Sasuke vivo apenas para carregá-lo com ódio. Mas, conforme a história avança, a imagem se quebra e revela algo mais complexo. Um homem que viveu como arma, como segredo e como sacrifício. Itachi não é movido por ambição, fama ou prazer. Ele é movido por uma missão que ele acredita ser maior do que ele mesmo. E é exatamente aí que ele se torna um estudo de caso perfeito para falar de estoicismo, porque o estoicismo também fala de dever, de autocontrole, de aceitar o que não se pode mudar. Mas também alerta sobre o perigo de confundir disciplina com negação e propósito com autoengano. Mesmo que você não conheça Naruto, dá para entender Itachi assim. Ele é um prodígio, um gênio precoce que viu a guerra cedo demais, amadureceu cedo demais e aprendeu a pensar como alguém que precisa escolher entre duas tragédias. Ele vive num mundo onde decisões não são boas ou más de forma limpa, são escolhas entre perdas. E quando chega o momento decisivo, ele escolhe carregar a culpa para evitar algo que ele considera pior. Uma guerra civil que poderia destruir a Vila da Folha e espalhar morte em escala ainda maior. A pergunta que fica é: isso é sabedoria estoica? Ou é apenas uma forma elegante de justificar o insuportável? Para começar a responder, a gente precisa entender um pilar do estoicismo: a ideia de que a vida é cheia de coisas fora do nosso controle. Epicteto, um dos grandes nomes da filosofia estoica, dizia que a liberdade começa quando você separa o que depende de você do que não depende. Depende de você a sua intenção, o seu julgamento, a sua ação. Não depende de você a opinião dos outros, o passado, o acaso, a reação do mundo. Itachi parece viver essa divisão com uma frieza quase sobrenatural. Ele não tenta convencer o mundo de que é bom. Ele não tenta limpar o próprio nome. Ele não tenta ser amado. Ele escolhe agir e aceitar as consequências, mesmo que as consequências sejam ser odiado para sempre. E aqui entra o primeiro ponto: controle emocional. Itachi é, por definição, um personagem de autocontrole. Ele fala pouco, reage pouco, raramente se deixa levar por impulsos. Em muitos momentos, ele parece a personificação do que Marco Aurélio escreveu em suas meditações. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Itachi não controla a política do clã, não controla a paranoia dos líderes, não controla a engrenagem de violência que gira por trás da vila. Mas ele tenta controlar a própria mente e a própria postura diante disso. Ele se treina para não explodir, para não se perder em raiva, para não se embriagar em ressentimento. Só que o estoicismo não é anestesia emocional. Ele não é não sentir. Ele é sentir sem ser arrastado. Sêneca falava sobre a raiva como uma tempestade que, quando toma o comando, transforma o ser humano em algo menor do que ele poderia ser. O estoico não elimina a emoção. Ele impede que a emoção vire tirania. E aí surge uma pergunta desconfortável. Itachi controla as emoções, ou ele as enterra tão fundo que elas viram outra coisa? Porque existe uma diferença entre autocontrole e dissociação. Existe uma diferença entre serenidade e congelamento. Itachi parece calmo, mas o preço desse calmo é altíssimo. Ele não se permite viver uma vida humana comum. Ele não se permite descanso. Ele não se permite ser visto. O autocontrole dele é real, mas também pode ser uma prisão. E o estoicismo, quando mal interpretado, vira exatamente isso: uma máscara de força que impede a pessoa de reconhecer a própria dor. O resultado não é virtude, é endurecimento. Agora, vamos para o segundo ponto: propósito e missão. O estoicismo é uma filosofia de dever.
Para os estoicos, viver bem não é viver confortável, é viver de acordo com a virtude. E virtude aqui não é moralismo superficial, é coragem, justiça, sabedoria e temperança. Marco Aurélio, que era imperador e carregava o peso de decisões difíceis, repetia para si mesmo que cada dia era uma oportunidade de cumprir o papel que a natureza lhe deu, com dignidade. Itachi também vive como alguém que acredita ter um papel. Ele se vê como peça de um tabuleiro maior. Ele escolhe uma missão e a cumpre até o fim, mesmo que isso destrua a própria reputação e a própria vida. Isso se aproxima muito do ideal estoico de dever. Fazer o que precisa ser feito, não o que é agradável. Mas o estoicismo também exige clareza moral. Epicteto insistia que não basta agir, é preciso agir com julgamento correto. A pergunta estoica não é: isso funciona? Mas isso é virtuoso? E é aqui que Itachi começa a ficar perigoso como exemplo, porque a missão dele é construída em cima de um segredo e de uma violência extrema. Ele escolhe um caminho que, para ele, evita uma guerra maior. Só que o estoicismo não permite que o bem maior vire desculpa para qualquer coisa. A virtude não é negociável. Se você precisa destruir a justiça para alcançar a paz, talvez você não esteja alcançando paz. Talvez esteja apenas adiando a explosão. E Itachi, no fundo, sabe disso. O próprio fato de ele montar uma vida inteira baseada em carregar culpa mostra que ele não se vê como puro. Ele não se vê como herói. Ele se vê como alguém que aceitou sujar as mãos para que outros não precisassem. Isso pode soar nobre, mas também pode ser um tipo de orgulho silencioso. A crença de que só ele consegue suportar o peso, de que só ele consegue decidir. O estoicismo, por outro lado, é humilde diante da ordem do mundo. Ele não se coloca como salvador. Ele se coloca como alguém que faz o melhor possível com o que tem, sem se iludir de que controla o destino. Chegamos ao terceiro ponto: sacrifício. Se existe uma palavra que define Itachi, é sacrifício. Ele sacrifica o clã, sacrifica a própria imagem, sacrifica a relação com o irmão, sacrifica a chance de ser amado, sacrifica a chance de ser compreendido. Ele vive como um homem que escolheu perder tudo para proteger algo que considera maior. E isso conversa com uma ideia estoica central: desapego. Sêneca dizia que a pessoa sábia é capaz de perder sem ser destruída, porque ela não se agarra ao que é externo como se fosse a própria alma. O estoico entende que status, reputação, riqueza e até certas relações podem ser tiradas. O que não pode ser tirado é a integridade do caráter. Só que o sacrifício de Itachi não é um desapego tranquilo. Ele não abre mão com leveza. Ele abre mão com ferida. Ele não parece alguém que não precisa dessas coisas. Ele parece alguém que se proibiu de precisar. E isso muda tudo. Desapego estoico não é desprezo pela vida. Não é desprezo por vínculos. É a capacidade de amar sem possuir, de se dedicar sem se escravizar. Itachi, em muitos momentos, parece escravizado pela própria missão. Ele não está apenas servindo a um propósito, ele está sendo consumido por ele. E aí entra um ponto que o estoicismo sempre reforça. A virtude não exige que você se destrua. Ela exige coragem, sim, mas não exige autoaniquilação como prova de valor. Quando o sacrifício vira identidade, ele deixa de ser virtude e vira vício disfarçado. Vira a necessidade de sofrer para se sentir digno. Vira a crença de que a dor é a única moeda que compra sentido. Itachi é trágico porque ele parece acreditar que só existe um jeito de proteger, se tornando o monstro. E o estoicismo, quando bem entendido, diria: você pode enfrentar o mundo sem virar aquilo que você combate. Agora, o quarto ponto é talvez o mais espinhoso: racionalidade versus moralidade. Itachi é frequentemente descrito como alguém extremamente racional. Ele calcula, antecipa, planeja. Ele é frio no sentido estratégico.
E isso pode parecer estoico, porque o estoicismo valoriza a razão como guia. Para os estoicos, a razão é o que nos permite viver de forma alinhada com a natureza humana, sem ser arrastado por paixões cegas. Mas existe uma armadilha aqui. Racionalidade não é sinônimo de virtude. Você pode ser racional e ainda assim ser injusto. Você pode ser lógico e ainda assim ser cruel. Você pode construir um argumento perfeito para justificar uma escolha errada. Sêneca alertava que a mente humana é especialista em inventar desculpas elegantes para aquilo que ela já decidiu fazer. A razão pode ser uma lanterna, ou pode ser um advogado de defesa do nosso ego. Itachi acredita agir pelo bem maior. Ele acredita estar evitando uma guerra. Ele acredita estar protegendo a vila e, de certa forma, protegendo Sasuke. Mas a pergunta estoica é: ele agiu com justiça? Ele respeitou a dignidade humana? Ele escolheu o caminho mais virtuoso disponível ou o caminho que parecia mais controlável? Por quê? Se a virtude é o centro, então não basta dizer era necessário. O estoicismo é duro justamente porque ele não aceita que a necessidade apague a moral. Marco Aurélio, cercado por guerras e traições, ainda assim escrevia sobre agir com justiça, sobre não se tornar como aqueles que fazem o mal. Ele se lembrava de que o mundo pode ser sujo, mas a sua mente não precisa ser. Itachi, por outro lado, escolhe um ato que, mesmo no universo de Naruto, é extremo. E o fato de ele carregar culpa indica que ele sabe que cruzou uma linha. Isso não significa que Itachi seja mau de forma simples. Significa que ele é humano. E é exatamente por isso que ele é útil para falar de estoicismo. Porque ele mostra como uma pessoa pode ter disciplina, autocontrole e propósito, e ainda assim se perder moralmente. Ele mostra que a frieza pode ser confundida com sabedoria, e que a capacidade de suportar dor pode ser confundida com virtude. O quinto ponto fecha o círculo: apego e desapego. Itachi parece desapegado de tudo, do nome, do clã, da própria vida. Mas existe um apego que ele nunca abandona: Sasuke. Tudo gira em torno do irmão. Mesmo quando ele finge ser cruel, existe um roteiro por trás. Mesmo quando ele se coloca como inimigo, existe uma intenção: empurrar Sasuke para ficar forte, para sobreviver, para um dia entender. Esse apego é amor, mas também é controle. Itachi tenta decidir o destino emocional do irmão. Ele tenta moldar a dor do irmão como ferramenta. Ele tenta escrever o caminho que Sasuke deve seguir. E aqui, o estoicismo seria um choque de realidade. Epicteto diria: você não controla o que o outro vai fazer com a dor. Você não controla como o outro vai interpretar suas ações. Você não controla o coração do outro. Você pode agir com amor e ainda assim ser mal compreendido. Você pode tentar proteger e ainda assim ferir. O estoico aceita isso. Ele faz o que é correto e solta o resultado. Itachi não solta. Itachi tenta garantir o resultado. E ao tentar garantir, ele cria exatamente o que queria evitar. Um Sasuke consumido por ódio. Um Sasuke que quase se perde. Um Sasuke que vira arma de vingança. Isso é uma lição brutal. Quando você ama alguém e tenta controlar o destino dessa pessoa, você pode chamar de proteção. Mas muitas vezes é medo. Medo de perder. Medo de falhar. Medo de encarar a incerteza. O estoicismo não elimina o amor. Ele elimina a possessividade. Ele ensina a cuidar sem aprisionar. Itachi, por mais que ame, aprisiona Sasuke numa narrativa. E essa é uma distância clara entre ele e o ideal estoico. Então, onde Itachi se aproxima do estoicismo? Ele se aproxima no autocontrole, na resistência, na capacidade de suportar julgamento externo, na disposição de cumprir um dever difícil. Ele se aproxima na consciência de que a reputação é algo frágil e externo. Ele se aproxima na ideia de que a vida não é sobre conforto, mas sobre responsabilidade.
E onde ele se distancia? Ele se distancia quando a missão vira justificativa para qualquer meio. Ele se distancia quando o sacrifício vira autoaniquilação. Ele se distancia quando a razão vira instrumento para racionalizar o moralmente questionável. Ele se distancia quando o desapego aparente esconde um apego controlador. E é aqui que a gente precisa ser honesto. Itachi não é um estoico perfeito. Ele é um retrato de como a disciplina pode ser usada tanto para a virtude quanto para a tragédia. Ele é um lembrete de que a força interior, sem clareza moral, pode virar apenas capacidade de suportar o errado por mais tempo. Agora, trazendo isso para a vida real, o que Itachi ensina de forma prática? Primeiro, controle emocional não é ausência de emoção. Se você está tentando ser forte, fingindo que não sente, você não está praticando estoicismo. Você está adiando um colapso. A prática estoica é olhar para a emoção, nomear, entender o que ela está tentando te dizer e então escolher a ação certa. Na vida real, isso pode ser tão simples quanto: antes de responder uma mensagem que te irritou, você respira, espera 5 minutos e pergunta: o que depende de mim aqui? Depende de você responder com respeito. Não depende de você a opinião do outro. Isso é autocontrole de verdade. Segundo, propósito não é obsessão. Itachi vive por uma missão, mas paga um preço que o desumaniza. Na vida real, propósito é aquilo que organiza suas escolhas sem destruir sua saúde, seus vínculos e sua honestidade. Se o seu propósito exige que você minta o tempo todo, machuque pessoas o tempo todo, se isole de todo mundo e se torne alguém que você despreza. Talvez isso não seja propósito. Talvez seja fuga. Talvez seja uma narrativa que você criou para não encarar a própria vulnerabilidade. O estoicismo te perguntaria: isso está te tornando mais justo, mais sábio, mais corajoso e mais moderado? Ou está apenas te tornando mais duro? Terceiro, sacrifício precisa de critério. Existe sacrifício nobre e existe sacrifício que é só uma forma de se punir. Às vezes a pessoa trabalha até tarde pela família, mas na verdade está fugindo de conversar com a família. Às vezes a pessoa se coloca como a que aguenta tudo, mas na verdade tem medo de pedir ajuda. Itachi aguenta tudo, mas isso não significa que esse seja o caminho ideal. A lição prática é: escolha sacrifícios que preservem sua integridade. Sacrifício não pode ser desculpa para abandonar a própria humanidade. Quarto, racionalidade sem virtude é só eficiência. Você pode ser extremamente eficiente em destruir sua vida e chamar isso de estratégia. Você pode ser extremamente lógico em justificar um relacionamento tóxico e chamar isso de maturidade. Você pode ser extremamente calculista em manipular pessoas e chamar isso de inteligência emocional. O estoicismo exige que a razão sirva à virtude, não ao ego. Antes de tomar uma decisão difícil, pergunte: isso é justo? E não apenas: isso funciona? Pergunte: eu teria orgulho de ser essa pessoa se ninguém me aplaudisse? Pergunte: se eu fosse explicar isso para alguém que eu respeito, eu conseguiria sem me enrolar? Quinto, desapego não é frieza, é liberdade. Itachi parece frio, mas é um frio que machuca. Na vida real, desapego é conseguir amar sem controlar. É conseguir fazer sua parte e aceitar que o outro tem a própria jornada. É orientar um filho sem tentar escrever o destino dele. É ajudar um parceiro sem tentar moldá-lo pela força. É trabalhar com excelência sem depender de aplauso. É se dedicar sem se destruir. Quando você percebe que está tentando controlar o resultado a qualquer custo, pare e volte para Epicteto. O que depende de você é a intenção e a ação correta, não o final perfeito. E talvez a lição mais importante de todas seja essa: disciplina e propósito podem ser máscaras. Itachi é disciplinado, mas por trás existe dor. Ele é focado,
mas por trás existe medo. Ele é calmo, mas por trás existe um mundo interno que ele não permite respirar. O estoicismo verdadeiro não é uma performance de força, é uma prática de honestidade interna. É olhar para si mesmo sem maquiagem. É admitir, isso me dói, e ainda assim escolher o que é correto. Não para virar mártir, não para virar lenda, mas para viver com retidão. No fim, Itachi Uchiha nos deixa uma pergunta que fica ecoando depois que o vídeo termina. Quantas vezes a gente chama de dever aquilo que, no fundo, é só uma forma de fugir da responsabilidade mais difícil, a responsabilidade de ser humano com coragem, sem se esconder atrás de uma máscara, porque o mundo vai te oferecer duas tentações o tempo todo. A primeira é a tentação de explodir, reagir, culpar, destruir, se perder na emoção. A segunda é a tentação de congelar, virar pedra, virar cálculo, virar silêncio, virar alguém que aguenta tudo e não sente nada. O estoicismo não te pede nem explosão, nem congelamento. Ele te pede presença, te pede clareza, te pede virtude. E Itachi, com toda a sua grandeza e toda a sua tragédia, mostra o que acontece quando a força vira armadura permanente. Você até pode vencer batalhas, mas corre o risco de perder a si mesmo no processo. Então, se você quiser levar uma coisa deste vídeo, leve isso. Seja firme como um estoico, mas não use a firmeza para justificar o injustificável. Tenha propósito, mas não transforme propósito em sentença. Controle suas emoções, mas não as enterre vivas. E, acima de tudo, lembre do que Marco Aurélio repetia como um lembrete simples e implacável. A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos e das suas escolhas. Não do que o mundo acha de você. Não do papel que você interpreta, mas do caráter que você constrói quando ninguém está olhando.